Oi, gente, mais um dia aqui nesse grande evento Rio Te Ama e eu estou tendo o prazer de conversar. Tirei um pouquinho aqui do tempo da Meca Andrade para ela conversar um pouquinho com a gente, se apresentar, falar da trajetória dela e de como está sendo essa experiência aqui nesse evento. Meca, já te conheço, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, acompanho o seu trabalho, o trabalho do Grupo Método já faz um tempo, mas conta um pouquinho aí pra gente, compartilha com os nossos seguidores, como é que foi o seu início aí de carreira, a sua trajetória e o que te levou a trabalhar com TEA? Claro, bom, primeiro obrigada, tá? Eu gosto dessas interações com grupos diferentes, é um prazer então conversar com você, Chaloe. Não sou mais criança, né? Então já tenho uma estrada relativamente longa nessa área, mas as pessoas me perguntam o que te levou a procurar autismo, ABA, e eu sempre falo, não, eu nunca procurei o autismo, né? Eu, na verdade, eu sempre fui uma aluna péssima durante ensino médio, ensino fundamental, essas coisas, sempre fui uma aluna difícil, tinha lá minhas questões de hiperatividade, mas na faculdade eu me encontrei. E a partir da faculdade, eu fiz psicologia na PUC, eu me interessei muito pelo behaviorismo, acabei me aprofundando muito, estudando muito, eu estudava muito durante os anos de faculdade e acabei me destacando do ponto de vista do meu desempenho acadêmico em análise do comportamento. E em função desse destaque, eu acabei tendo a oportunidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu recebi uma bolsa, eu estava explicando até aí para o Léo, que foi uma bolsa integral numa universidade muito cara lá, a gente tinha também apartamento, carro, ajuda de custo. Mas o meu interesse era em pesquisa básica. Eu até vou falar aí na minha palestra sobre evidências, níveis de evidência em análise do comportamento e TEA, mas eu tinha interesse por pesquisa. Eu estudei rato, eu estudei processos básicos. Meu orientador de mestrado foi o Murray Seidman, então a minha intenção nunca foi, até aquele momento, a aplicação. Só que parte da bolsa e das características da universidade que eu fui, eu tinha que fazer um lado aplicado. Então eu comecei a trabalhar no New England Center for Children, isso foi em 96, e na época eu trabalhava com mulheres adultas residentes, que haviam sido institucionalizadas antes. Então, foi parte do movimento antimanicomial dos Estados Unidos, em Massachusetts, e foi uma experiência super intensa, porque eu nunca tinha trabalhado com gente e tal. Daí para frente eu fiz o mestrado, eu fui mudando de equipe, o New England Center era um lugar bastante grande, então permitia vários níveis de experiência. Eu fui para a intervenção precoce, que naquela época estava bombando, né, com o trabalho da Catherine Maurice, etc. Terminei o mestrado e também naquela época estava explodindo, isso foi nos anos 90, final dos anos 90, estava explodindo a questão da análise do comportamento como uma certificação. Então eu prestei o exame em 99, prestei o exame em 2000, me tornei BCBA em 2000, foi a segunda geração de BCBAs nos Estados Unidos. E continuei entre o New England Center e algumas outras oportunidades que eu tive lá. Eu trabalhei também na escola pública, em Hopkinton, com inclusão escolar, mas era uma situação um pouco diferente. E depois tive uma experiência, vamos dizer assim, autônoma em Uganda. Por um ano eu vivi em Uganda. E acho que a soma dessas experiências todas, e junto com a formação com a parte mais formal da minha formação, eu acho que me dão o que eu sou hoje, entendeu? Então, assim, aí eu voltei para os Estados Unidos, depois de Uganda, trabalhei numa unidade intensiva, aí problemas mais graves de comportamento. Tive a oportunidade de trabalhar com o Brian Ewata, com o Richard Fox, que são pessoas conhecidas também na nossa área. Mas sempre tive essa sementinha, vamos dizer assim, hibernando, de vontade de voltar para o Brasil. De fazer alguma coisa grande no Brasil. Mas fui me distanciando do Brasil, né? Eu casei lá, tive filho. Então, por vários anos, eu não tinha o Brasil como uma perspectiva real na minha vida. Ele se tornou real um pouco mais para frente. E quando você voltou para o Brasil, o que você achou? Como é que foi esse reinício, né, de caminhada, de carreira no Brasil, talvez? Olha,
A volta para o Brasil foi peculiar. Primeiro porque, como eu falei, nunca adormeceu completamente a vontade de voltar. Mas se tornou cada vez menos tangível, né? Conforme eu fui seguindo carreira. Em 2011, eu tive uma oportunidade super interessante de escrever um livro junto com o pessoal da AMA São Paulo. A Ana Maria, que é uma pessoa que eu devo muito e respeito muito, admiro muito, e algumas colegas, a gente escreveu Retratos do Autismo no Brasil. Eu escrevi um capítulo. Nesse processo de escrever esse livro, a gente começou a flertar com a possibilidade de eu vir para o Brasil. E a Ana Maria se interessou pela ideia de me trazer, então ela desenvolveu projetos junto ao governo para conseguir verba para me trazer. Ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, mais e mais ficou claro para mim que o NEC, que é onde eu trabalhava, nunca iria abrir uma unidade no Brasil. Isso tinha sido cogitado em alguns momentos, mas lá pelas tantas, quando eles abriram unidades em Dubai, nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, eu percebi que ali não ia dar. E o Vini, que era o CEO do NEC, falou, olha, Meca, no Brasil acho que é pouco provável. Então ali eu tive uma motivação maior para começar a trabalhar com essa ideia. Então eu voltei para o Brasil, não com a intenção de montar nada, mas com a intenção de fazer um projeto grande junto com a AMA. A gente então assumiu a enfermaria da infância e da adolescência do Hospital Pinel, onde moravam, né, porque eles estavam já há vários anos, esses pacientes, alguns meninos autistas com maiores dificuldades. Então, trabalhei lá um tempo, depois a gente fez um projeto de treinamento com a saúde pública, junto com financiamento do PRONAS, e no término disso eu tinha a possibilidade de voltar para os Estados Unidos. Eu tenho até hoje, né? Quer dizer, continuo casada com um americano, continuo mãe de americano. Então, eu acho que essa liberdade que eu tenho e a escolha de ficar no Brasil, que eu faço todo dia, são diferenciais também, entendeu? Porque eu vejo muita gente falando, se eu pudesse, eu ia. Eu falo, olha, se eu pudesse, eu não ia, entendeu? Porque, porque eu estou aqui, eu quero fazer diferença aqui. Então, foi em 2015 que a gente começou a pensar em montar um negócio, e eu queria ter mesmo liberdade de gestão. E isso me afastou um pouco da AMA por questões óbvias, né? É uma ONG, é toda atrelada a processos. Então, eu continuo muito, muito amiga deles e colaboro na medida do possível, mas o Grupo Método foi o desenvolvimento natural da minha volta, entendeu? Quando você fala da sua história, eu vejo o autismo como algo que aconteceu muito naturalmente, né, no seu trabalho. Eu tive um marco na minha vida, né, que não comecei trabalhando com autismo, eu tenho 10 anos de psicóloga, mas não comecei trabalhando com autismo. Autismo foi uma decisão que eu tomei a partir de um momento da minha vida que eu vivi, em que eu presenciei uma situação de discriminação com uma criança autista numa escola. E aí eu vi que eu tinha, por mais que conhecesse sobre psicologia, análise do comportamento, porque eu comecei a estudar análise do comportamento também na graduação, e eu já trabalhava com análise do comportamento. E naquele momento, todo esse conhecimento me deixou um pouco frustrada, porque eu não conhecia sobre autismo naquele momento para ajudar naquela situação. E a partir desse momento foi que eu virei toda a minha carreira e a minha vida para a prestação de serviços no TEA, me especializei e continuo me formando e fazendo cursos, e hoje é isso que eu faço, é disso que eu vivo. Tem na sua história alguma coisa, algum marco que te fez falar, não, eu quero me dedicar ao TEA porque essa vai ser a minha missão de vida? Eu acho que tem alguns, tá? Eu acho que talvez eu seja mais velha que você, quando você chegar na minha idade, você também vai ter alguns, não vai ser mais só um. O primeiro, certamente, assim, esse eu não tenho a menor dúvida, tá? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha acabado de me formar psicóloga. Veja, eu me formei assim com alto desempenho, tive bolsa, ganhei prêmio, estava naquela situação de bolsa maravilhosa. Eu me achava, né? E aí, quando eu fui colocada para trabalhar, pela primeira vez, naquela residência de mulheres adultas que tinham passado 20 anos em hospitais psiquiátricos, e toda a minha arrogância teve que ser jogada no lixo para eu aprender a lidar e, enfim,
passamos por situações super difíceis, até entendeu? De tirar aquelas pessoas de uma situação de hospital psiquiátrico para uma situação de residência, levar no mercado. A gente passou por coisas que, se eu fosse descrever para você aqui, você ia passar, você não ia acreditar, né? E assim, em alguns momentos, no começo, eu falava, eu não vou dar conta disso, né? Eu dou conta de estudar, eu dou conta de me destacar, de ir para o congresso, mas disso eu não vou dar conta. E isso me frustrava muito, eu falava assim, como assim eu não vou dar conta? Eu vou dar conta. Então, foi o primeiro desafio. E depois de um tempo que eu estava totalmente à vontade, que eu interagia muito bem com as meninas, então eu me lembro muito bem, assim, logo no começo, um dia que a gente teve um monte de dificuldades ali, que tinha essas coisas que acontecem, né? A equipe que não chega, enfim, porque lá tinham outras questões, né? Era nevasca, era questões climáticas, que a equipe não chega, então às vezes você ficava sozinha. E uma vez a gente estava com pouca equipe, e foi um dia super difícil. Eu me lembro de sentando na calçada, mesmo tendo aquela condição toda, uma baita bolsa, eu cheguei a pensar que eu não ia aguentar, assim. Tinha passado por várias situações de crise, eu tinha fezes no cabelo, estava imunda, estava toda, e eu falava, pô, não estudei tanto para isso, sabe, aquela coisa ainda meio arrogante que eu vejo muito no Brasil, entendeu? Do cara que se forma e acha que, puta, vou ser supervisor, e estava lá eu fazendo, assim, o serviço mais básico do mundo. Hoje em dia, eu acho que eu não teria nem chegado perto do entendimento que eu tenho das coisas se eu não tivesse passado tanto tempo fazendo esse tipo de trabalho, entendeu? Lidando diretamente. E assim, eu tenho tranquilidade que eu consigo fazer isso até hoje. Acho que esse foi um grande marco. Depois eu tive uma outra paciente também, mas aí que eu peguei no precoce. Ela tinha 2 anos, 3 anos na época que a gente começou, e eu acompanhei ela durante muitos anos, até hoje. Eu fui para os Estados Unidos agora em maio e tive a oportunidade de revê-la, até que vocês podem até olhar no meu Facebook, está uma foto ela e a mãe dela. Legal. É uma pessoa que eu vi se desenvolver, que hoje mora numa residência, enfim, que mais ou menos me fala a história toda, sabe? Ela também é uma pessoa que eu tenho como referência. E teria aí uma série de outros casos que foram me ensinando muitas coisas. Como eu estava falando antes, eu nunca fiz outra coisa da vida, entendeu? Então as pessoas falam assim, qual é a sua carreira profissional? Olha, eu entreguei pizza, eu fui garçonete e depois eu trabalhei com autismo, né? Então eu tenho essa experiência profissional. Eu era uma entregadora de pizza habilidosa em São Paulo, uma garçonete habilidosa até terminar a faculdade, e depois eu fiz isso. Então eu me sinto bastante à vontade com essa população. Assim, eu acho que várias pessoas, vários nomes, vários rostos, são mais de 30 anos, mas eu destaco esses. Se eu fosse falar alguma coisa para a pessoa que está entrando nessa área, porque hoje em dia, diferente da época que eu entrei nessa área, hoje em dia essa área é uma área financeiramente atrativa, né? Ela é uma área que tem um potencial grande. Lógico que vão ter aí perrengues que a gente vai ter que lidar mais para frente, até por conta dessa fome, né? Mas no momento eu vejo muita gente entrando sem ter a bagagem que precisa ter. E eu não estou falando aqui só da bagagem acadêmica, né? Eu acho que a bagagem acadêmica é importante, a bagagem de estudo, o tempo que você tem que dedicar. Mas eu estou vendo muita gente sem horas de voo, entendeu? Eu não recomendo pilotar um avião só sabendo como ele funciona. Eu sugiro que as pessoas tenham horas de voo. Então, a pessoa que sai da faculdade já vai falar assim, agora eu vou ser supervisor do caso 6 meses. Não sei, hoje em dia você vai assim, a Meca Andrade, ela tem uma baita formação. Olha, eu passei 5, 6 anos aplicando, entendeu? Então, só aplicando, depois aplicando e supervisionando, e eu nunca deixei de aplicar. Né? Então, o que eu recomendo é que tenha a humildade para se deixar aprender com eles. Né? Não adianta só falar, só descrever, só aplicar o que você leu a respeito. Né? Você pode fazer os melhores cursos, mas os cursos só vão te dar ferramentas. Exatamente. Né? Você vai ter que aprender fazendo. E eu acho que essa é o meu conselho para quem está entrando, assim, se permita aprender. Exatamente, experiência, né? Ter a experiência. E é muito interessante, muito importante o que você está falando, Meca, porque
eu não sei se você tem essa mesma impressão, mas aqui no Brasil tem um movimento que está me preocupando muito, né? Por essa questão aí da análise de comportamento aqui no Brasil não ser uma profissão regulamentada, mas eu vejo as pessoas que estão iniciando nessa área, até por conta do autismo, né? A aba acabou ficando mais famosa, digamos assim, as pessoas muito preocupadas com o título. Que formação que me dá o título de analista do comportamento, que formação que me dá o direito de ser supervisor, e essa sua fala foi muito importante, né? O título, a formação, o curso... E é pior, porque não é nem o título, né? Porque o título você ainda pode associar isso a uma coisa mais da universidade, da vida acadêmica. Você está falando de selo. Exatamente. Né? Que informação que me dá, que informação que vai me dar aquele selo X? Aquele selo que você paga $40, financia, preenche o formulário e pega, entendeu? Então, isso é muito perigoso. Isso é a banalização, isso me preocupa, porque a qualidade vai baixar, se a qualidade baixa, as evidências somem. Então, é assim, é super perigoso para a nossa área de atuação, entendeu? Sim. A formação ela é importante, ter uma certificação é importante, a qualificação é importante, mas a experiência, as horas de voo, como você falou, é muito importante, né? Eu não posso me intitular supervisor ou coordenador só porque eu tenho um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, se eu não tenho as horas de voo. Eu vou voltar para essa questão das horas de voo, porque eu sou totalmente fóbica, tá? Eu morro de medo de avião. Então, eu sempre penso nisso. Eu falo assim, se alguém chegar para mim e falar assim, Meca, o Einstein sabe tudo de física, o cara está pilotando o avião. Você prefere o Einstein ou você prefere o Manelli, que tem 450 horas de voo e sabe um pouco de física? Bota o Einstein aqui comigo, bota o Manelli pilotando meu avião, tá certo? Não adianta o cara saber tudo que mantém um avião no ar, se ele não souber como pilotar do ponto A para o ponto B, entendeu? Então, eu acho que é um pouco isso mesmo. Na nossa área, na prestação de serviço, principalmente quando a gente fala da prestação de serviço na área de comportamento no TEA, isso é muito importante, né? E esse é um movimento que aqui no Brasil eu acho que a gente precisa falar mais, de fazer as pessoas entenderem, os profissionais entenderem que não é desmerecendo a formação e a qualificação, ela é muito importante. Só que não é só isso, né? Não é bem por aí. Né? Isso. É complicado isso, né? Lá no Grupo Método, às vezes chega um psicólogo para trabalhar com a gente raramente contrata psicólogo de fora, né? Porque eles entram como estagiários. Mas é difícil o psicólogo concordar em entrar como aplicador, mas lá ele tem que entrar como aplicador, não interessa. Pelo menos um tempinho, entendeu? Você precisa, cara, não adianta, para você entender como é que funciona aqui. Mas eu acho que isso é importante. Sim, com certeza. Comecei minha trajetória assim também. Hoje eu estou numa fase da minha carreira em que eu estou assumindo a coordenação de alguns casos, mas eu também não deixei de aplicar. Não pode. Não tem como, senão você perde a mão. Né? E aí como é que você vai coordenar um caso que você nunca passou pela experiência? E aí você não se atualiza também, você não percebe as mudanças nas tendências, nas expectativas sociais, etc. A análise do comportamento nos anos 90 era muito diferente do que é hoje. Né? Então, se eu não continuo trabalhando, eu perco isso, entendeu? Eu paro no tempo. Exatamente. Como toda a ciência, né? Se refina, se renova e a gente tem que acompanhar. Exatamente. Meca, muito bom. Obrigada, gente. Por esse bate-papo aqui, foi super importante. O aprendizado que eu estou tendo também com a sua bagagem. Obrigada. Depois a gente pode conversar mais sem câmera e tal. Mas... Com certeza, tá bom? Com certeza. Sendo uma verdadeira escola aqui para mim. Obrigada pelo seu tempo e por compartilhar um pouquinho Obrigada aí vocês. com a gente, com os nossos alunos e seguidores também sobre a sua experiência. Então é isso, né, alunos? Vocês entenderam o recado.